Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos Valença Pereira, diretor técnico da Valência Associados Aprendizagem Organizacional e da Holland Systemic Solutions. Eu gostaria nesse momento de tratar sobre a questão da complexidade, um tema hoje de grande interesse na academia e sobretudo no mundo dos negócios. Esse tema não é uma opção abstrata, digamos, uma teoria preferencial ou reservada apenas para membros da academia. A complexidade está presente em todos os fenômenos e fatos da vida, dos mais simples aos mais sofisticados, especialmente nas decisões no mundo dos negócios. É uma forma própria de pensar que aceita e que trabalha com o múltiplo, o variado, o contínuo, o interligado, mas, sobretudo, aceita e trabalha com o inesperado, o surpreendente, o contraditório, o inconciliável, o cruel, o misterioso, o inexplicável e, muito fundamentalmente, o incontrolável, indo contra a teoria dominante na sociedade. Nós controlamos muito pouco e desejamos muito. Temos pelo menos 6 níveis de complexidade no pensamento. No primeiro nível, nós temos o pensamento imediatista, linear, reativo. No segundo, nós temos o pensamento adaptativo. No terceiro nível, nós temos o pensamento preventivo. Num quarto, nós temos o pensamento criativo. Num quinto, nós temos o pensamento estrutural e sistêmico. E, finalmente, num sexto nível, nós temos o pensamento complexo. O pensamento linear, reativo, ele é mecânico, causal, direto. A produz B. A é causa e B é seu efeito imediato. Depois B produz C. C produz D. E assim sucessivamente. Quem pensa assim, pensa que sempre há uma causa e seu efeito direto. E cria, então, uma visão de mundo decorrente de que a vida deve ser conduzida com soluções imediatistas, pragmáticas, mecânicas, controláveis. Quem pensa assim, pensa que tudo tem solução, que tudo pode ser resolvido como uma questão de engenharia. Neste mundo, nessa visão de mundo, não há espaço para se conviver com o talvez, com o possível, com o contraditório. Cria-se assim um mundo de certezas, de certos e errados, de sabedores e de ignorantes. Cria-se o mundo das posses, dos ganhadores e dos perdedores. Foi assim que fomos ensinados por séculos e séculos nesse modelo, desde que perdemos uma relação natural com o ambiente, com a terra, com o semelhante e, finalmente, com os artefatos da cultura e com o trabalho do semelhante. Com essa percepção de que o mundo tem sempre uma causa direta, nós criamos artefatos e nos apegamos a esses artefatos, nos apegamos a bens, nos apegamos a sentimentos e emoções. Vivemos em torno de um mundo que gira de posses, de apegos e de exclusões. Competir e, às vezes, eliminar o outro é uma regra principal nessa visão linear, mecânica e pretensamente controladora do mundo. Para esses que pensam assim, ser eficaz é muito simples. Basta associar uma solução para um problema, tentando eliminar a sua causa original. O linear, o adaptativo, o preventivo e o criativo, pode-se dizer, são todos mecânicos, de ciclo único. Até certo ponto, eles são reativos. Eles não mudam a visão de mundo e os valores que os inspiram. Eles resolvem as situações mais complicadas com o uso da técnica, da racionalidade instrumental, com os avanços da tecnologia. No entanto, 2 outros tipos de pensamento são essenciais quando as questões dilemáticas envolvem sentimentos, emoções, intenções, sobretudo as não declaradas de ações, e as decisões com vários critérios simultâneos. E, sobretudo, quando há interesses e conflitos cruzados, conflitos de interesses e de crenças, dimensões políticas complexas, fatores econômicos subreptícios não revelados, etc, etc, etc.
Acontece que em qualquer fenômeno ou fato da vida, muitos elementos ou componentes estão sempre interligados. Um exemplo de situação dilemática nessa perspectiva da realização da Copa do Mundo no Brasil seria imaginar uma obra atrasada, não apenas como uma questão de responsabilidade direta, capacidade, ou volume, ou nível de produtividade da empresa de engenharia que está encarregada. Também devemos pensar que pode existir uma forma de entender o relacionamento entre as pessoas, as intenções entre os chefes e os operários na obra, entre os interesses de empreendedores e de fornecedores que influenciam a obra, os jogos diplomáticos entre os países envolvidos com os prazos e critérios funcionais que afetam a obra, a força econômica dos patrocinadores que exige estética na obra. É impossível reduzir, simplificar, trivializar ou popularizar a complexidade. Podemos usar bons símbolos para melhorar a compreensão de uma mensagem complexa, mas não se consegue reduzir ao simples o que é complexo. Não há regras redutoras, nem fórmulas simplificadoras, nem mapas fantásticos ou mágicos, nem esquemas de facilitação. A complexidade exige um pensamento aberto, abrangente, mediador, flexível, fluido, dialético. Exige uma nova visão de mundo, uma perspectiva mediadora que aceita e procura compreender as relações e as mudanças constantes do real através de sucessivas mediações, identificando aquilo que permanece, que é constante em meio às mudanças. O pensamento complexo nunca pretende negar a variedade, a multiplicidade, a aleatoriedade, a incerteza da vida, o mistério humano. E muitas vezes precisa admitir a impotência ou os limites da capacidade humana de atuar no mundo. Nós não controlamos o mundo. Situações complexas exigem soluções complexas. O humano está destinado a conviver com todas as formas de mistério, de dados e informações inacessíveis, de situações e relações que não temos condições de saber, narrar e, sobretudo, controlar. Somos seres muito pequenos neste vasto mundo, vasto mundo, mas somos seres carregados de muitos sentimentos, quase sempre ameaçados e confusos, sem que tenhamos respostas e a devida compreensão, como já disse o nosso poeta maior. Também somos seres de apreciação, de celebração, de contemplação da vida. Tenho falado em mistério, a vida é um grande presente, um mistério amoroso. O pensamento complexo baseia-se nas pesquisas e nos trabalhos práticos de milhares de pessoas com ampla utilidade para as várias atividades da vida humana, a biologia, a linguística, a administração, a psicologia, a medicina, a engenharia, a sociologia, a antropologia social, mas muito especialmente para as diversas pesquisas, as teorias mais sofisticadas sobre a necessidade urgente de um acordo político internacional e de uma nova concepção de vida e de valores para, de fato, buscarmos a sustentabilidade do planeta. Nesse objetivo, é essencial, primeiro, assumir condutas como a de praticar as nossas crenças, assumindo a nossa causalidade no mundo e não transferindo para os outros sempre a causalidade do mal. Segundo, conviver com seriedade e transparência diante dos pontos de vista contrários. Transparência e teste do ponto de vista contrário. Não simpatia gratuita para ouvir pacientemente coisas que nós discordamos. Terceiro, precisamos conversar produtivamente, testar aquilo que acreditamos e testar aquilo que os outros acreditam. Respeitar o outro como um semelhante, tentando falar de uma forma simétrica, igual, recursiva, dialogal, mas, sobretudo, testável. Essas três condutas nos levam a não nos deixarmos enganar com discursos vazios, demagógicos, fofos, sobre igualdade, justiça, amor, compaixão. Essas palavras são patrimônios elevados da história da humanidade e não devem ser trabalhadas de forma vã e de forma demagógica ou de forma retórica.
Ou praticamos isso, ou isso não existe. Vivemos e nos entendemos com o uso da linguagem, em especial quando somos verdadeiros, com os verdadeiros compromissos que assumimos daquilo que cremos e daquilo que nos responsabilizamos, agindo de acordo com valores dignos, simétricos e democráticos com os nossos semelhantes. Falar e agir são fundamentais para se elaborar uma teoria do que é de fato uma prática social, produtiva ou improdutiva, democrática ou não democrática, justa ou injusta. Falar de boas práticas sociais não pode ser um discurso e nem elaboração de compêndios. Boas práticas é aquilo que nós observamos e que faz bem a todos. Buscar a justiça. Buscar a justiça é um dos mais altos desiderados da convivência social. Isso não é obra nem de demagogia, nem de transmissão de pensamento, nem de treinamento, nem de transmissão de informação. Isso é um processo reflexivo. Isso é um processo dialogal. Isso é um processo, basicamente, de estabelecimento de acordo de igualdade, com responsabilidade exercida.